Os outros carros, em primeiro lugar, as entidades e depois os outros. Não pode ser. Portanto, nenhum carro vai à frente, a única carro vai à frente de quem o carro está marcado. Ó mãe, tira esse carro aí, se faz favor.
nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus por ti, Nosso Bispo, Dom António Braga, na impossibilidade de estar aqui presente, envia uma mensagem, essa mensagem que eu passo a ler. Precisamente há um ano era lançado o livro do Dr. António Neves Leal sobre Maria Vieira, em que se assinalava a imperiosa necessidade de ocupar a urna, contendo os seus restos mortais, em lugar condigno na sua terra natal. Dito e feito. À distância de um ano, temos a alegria de realizar a sucessiva cerimónia da trasladação dos restos mortais de Maria Vieira para a vila de São Sebastião. É um passo significativo, com um sentido todo especial, não só porque coincide com o sexagenário da sua morte, mas também que se realiza em pleno ano jubilar, em que somos convidados a celebrar a memória das testemunhas da fé deste século, canonizadas ou não. Foi o Papa que o fez, presidindo no passado 7 de maio, no Coliseu de Roma, a uma celebração evocativa dos mártires do nosso século, muitas vezes ignorados, quase soldados desconhecidos da grande causa de Deus. O Papa convoca o jubileu como momento de louvor e ação de graças pelo dom da encarnação do Filho de Deus e da redenção por ele realizada, e bem assim pelos frutos de santidade reconhecidos na vida de tantos homens e mulheres em cada geração e em cada época, sobretudo neste século. Assim, a transladação dos restos mortais de Maria Vieira é uma autêntica celebração jubilar, a que teria muito gosto de presidir, não sendo possível, porque já há muito comprometido com a celebração jubilar do Faial, faço-me representar pelo Padre não sabe, e como base para uma eventual instauração do processo de beatificação. Neste sentido, é de louvar e apoiar tudo o que se tem feito e está a fazer para recolher, conservar e estudar a documentação existente sobre Maria Vieira. Interessam os testemunhos relacionados não só com a sua veneração popular, mas também com a sua vida e morte. Isto porque, em vista da sua beatificação, ou se prova o seu martírio por causa da fé, ou se mostra a prática heroica das virtudes cristãs. No dia 13 de maio do próximo passado, o Papa beatificou em Fátima 2 crianças, os pastorinhos videntes da Cova da Iria. É um caso inédito na história da Igreja que tem beatificado e canonizado crianças mártires. É a primeira vez que beatifica crianças como confessores da fé, isto é, crianças que viveram as virtudes em forma heroica para a sua idade. Há 60 anos de distância da morte de Maria Vieira, já é tempo, já há consistência formal ao processo de beatificação, que tem as suas regras e não se compadece com amadorismos
ou apropriações indevidas. Diga o processo de identificação. Urge esclarecê-la, definir competências, coordenar os esforços e promover uma colaboração acima de todos os interesses particulares e do grupo. Isto só será possível com a instituição canónica de uma comissão devidamente credenciada e autorizada. Faz votos que a cerimónia do Guilherme institui a Maria Vieira não só à sua terra natal, mas também de algum modo à Igreja, para que ela possa conhecer a sua santidade. António Bispo Guerra. Meus irmãos amigos, depois desta mensagem do Bispo de ser iniciados, eu creio que já iniciamos a nossa celebração litúrgica de louvor e a ação de graças do Senhor ter dado esta comunidade à Igreja Diocesana, à Igreja Universal Maria Vieira. Vamos louvar o Senhor por isso. Hoje é dia de festa. Festa porque é domingo, o dia da ressurreição do Senhor. Festa porque é o dia da sua ascensão aos céus. Festa porque os restos mortais desta jovem Maria Vieira regressam à sua terra natal. E todos os sebastianenses, todos nós, à entrada dos restos mortais de Maria Vieira, na igreja onde foi batizada, na igreja que é o símbolo da igreja corpo misto do Senhor, onde ela terá um lugar de glória. Vamos louvar o Senhor do Cristo, vamos viver esta festa na alegria da comunidade que se encontra para louvar o Pai, para agradecer e também para pedir de uma maneira muito especial a beatificação de Maria Vieira. Vamos fazer festa, porque a Eucaristia é festa. Mas para que as nossas almas estejam mais abertas a todos os apelos que o Senhor nos faz nesta festa, vamos pedir perdão das nossas faltas, vamos conhecê-los em primeiro lugar. gozam a paz, que, embora tenham sido atribulados aos olhos dos homens, têm plena esperança da imortalidade. Após ligeira pena,
serão imensamente favorecidos por Deus, que os experimentou e os achou dignos de si. Experimentou-os como ouro imprisão e aceitou-os como um sacrifício perfeito. Resplandecerão no tempo da sua recompensa e correrão como sentinelas através do fogo. O justo, ainda que morra prematuramente, gozará de repouso, e a vida lhe foi transmitida. Foi levado para que a malícia não lhe mudasse os sentimentos, nem o engano seduzisse a alma. Porque a fascinação do vício corrompe o bem e a vertigem da paixão transtorna um espírito inocente. Chegado em pouco tempo à perfeição, completou uma longa carreira, e sendo a sua alma aceita a Deus, ele depressa tirou do meio da malícia. E os povos vêm sem entender, nem refletem que a graça e a misericórdia de Deus são para os seus eleitos, e a proteção de Deus é para os seus santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide a todo o mundo e proclamai a boa nova a todas as criaturas. Quem acreditar e for batizado, salvar-se-á. Mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que hão de acompanhar aqueles que acreditarem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão línguas novas e apanharão serpentes. E até se tomarem
alguma bebida mortífera não lhes fará mal. Onde impor as mãos aos doentes e estes ficarão curados. Então, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Caros amigos e irmãos em Cristo, o Santo Padre, no documento chamado Textum Millennium Orbiente, foi um documento de preparação para toda a Igreja, a fim de celebrarmos o ano jubilar com todo o amor, com toda a determinação de nos comprometermos em fazermos uma caminhada mais viva, mais entusiástica, mais alegre, mais esperançosa. É para celebrar todos aqueles que aproveitaram, que viveram essa mensagem que o Senhor Jesus nos trouxe há 2000 anos. E é por isso que ele junta os sinais dos anos jubilares, ele junta mais alguns, e entre esses sinais ele junta a memória dos mártires. Mártir, aquele que derramou o seu sangue por Cristo ou por uma virtude cristã. O nosso bispo cita aquela pessoa que também derramou o seu sangue, mas não diretamente pela sua fé, mas influenciado com certeza pela sua fé. Ele chama-lhe então testemunha da fé. Chamem a Maria Vieira mártir, porque para mim é uma mártir, mas se alguns quiserem chamar apenas testemunha da fé, pois estão no seu direito. A Igreja não se pronunciou ainda, mas para mim, volto a dizer, é uma mártir. Nós estamos aqui precisamente para lembrar a memória da mártir Maria Vieira. Hoje nos faz tantas interpelações, como tem feito a todos aqueles que são seus devotos, que a procuram no local onde ela foi martirizada há 60 anos, faz hoje precisamente 60 anos do seu martírio. Dizia que ela nos faz muitas interpelações, mas eu creio que hoje duas são fundamentais para nós fazermos a nossa caminhada de cristãos no verdadeiro sentido da palavra. É o facto de olharmos para o mundo de hoje e vermos como a exploração sexual se dá hoje. Sabemos o comércio que há no campo da sexualidade. Quando a sexualidade criada por Deus é maravilhosa dentro do plano de Deus. E então, se hoje a sexualidade está tão banalizada, eu creio que os jovens, e não só os jovens, devem olhar para Maria Vieira e verem nela um exemplo a seguir. Certeza absoluta. Maria Vieira deixou-se matar, não foi apenas, não terá sido fundamentalmente por motivações humanas. Para mim, foi por motivações da sua fé. Por isso, para mim, é uma mártir, como Maria Morena o foi. E se ela fosse italiana, talvez já estava no faltar. Mas é portuguesa, é açoriana, é terceirense. Mas há de chegar. Vamos todos fazer força e ela há de chegar. O primeiro grande exemplo, precisamente,
todos, mas sobretudo os nossos jovens, olharem para ela e verem nela uma jovem que soube canalizar as suas energias, que soube dar sentido à sua sexualidade, a ponto de se achar matado para não esbanjar o plano de Deus em respeito a coisas tão sublimes. O segundo grande apelo, ou a segunda grande interpelação que eu vejo em Maria Vieira, que hoje é tão necessária, diz: foi fulano, mas eu perdoo, não lhe façam mal. Isto, meus amigos, sou alguém tocado pelo Espírito Santo, sou alguém tocado profundamente pelo Senhor, é capaz de ter esta atitude. E hoje não será necessário, não será mesmo urgente que os homens saibam provar. Porque é que nós não devemos ter opções políticas diferentes e vivemos como irmãos? Porque é que nós não podemos ter credos religiosos diferentes e vivemos como irmãos? Porque é que nós não podemos ter posições sociais diferentes e vivemos como irmãos? E então ajudarmos uns aos outros, então darmos as mãos para construirmos um mundo melhor? Porque é que nós não podemos ter cor de pele diferente e vivermos como irmãos? Se os homens pensassem que eram filhos de Deus, e todo homem é filho de Deus, se os homens tivessem a capacidade de perdoar como Maria Vieira teve, ai, meus amigos, o mundo seria muito diferente. As famílias seriam muito diferentes. Nós viveríamos muito mais felizes. Para mim, são as duas grandes mensagens que Maria Vieira nos dá no dia da sua transladação de Angra para a sua terra natal, no dia que faz 60 anos que derramou o seu sangue porque amava Cristo. E neste dia da ascensão do Senhor, que é um dia de esperança, que é um dia de alegria, que é um dia em que todo cristão deve olhar para o céu, vendo Cristo, que é a nossa cabeça, junto do Pai, preparando-se no lugar, como ele disse, deixarmos influenciar pelo Espírito Santo, como o Senhor prometeu na segunda leitura. E deixamos influenciar pelo Espírito Santo, nós vamos, queridos amigos e irmãos, levar a boa nova da palavra do Senhor até os confins da terra. E os confins da terra podem ser os velhinhos que estão na tua casa, os teus pais, que já se sentem talvez amados porque não se sentem amados. Os confins da terra podem ser os teus companheiros de escola. Agradecer ao Pai a fé que nos deu, o Espírito que enviou sobre nós, e vamos procurar levar estes três grandes apelos para a nossa vida. Os dois que falei de Maria Vieira e o outro que nos fala a segunda leitura e a terceira leitura do Espírito que fala na sua igreja, do Espírito que fala em cada um de nós. Vamos abrir para que o Espírito Santo, falando, a gente capte os seus apelos e a gente viva os seus apelos na esperança, na alegria, dando-nos as mãos para sermos realmente um povo que caminha na fé, para sermos um povo que vive a alegria de ser filho de Deus, para ser um povo vivendo essa alegria a quer transmitir e elevar aos irmãos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a direção dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, junto aos homens por toda a terra, e com os anjos dos santos, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Os adventistas da vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. E tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa João Paulo, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram já deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Louvando o Pai do céu pelo amor que Ele nos tem, louvando nos ter dado Maria Vieira, vamos todos, como irmãos que somos, rezar a oração que Cristo nos ensina. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Rezai comigo, em voz alta, esta oração eclesial da paz. E da paz do Senhor Jesus para a Igreja, estamos a pedir para todos os homens, estamos a pedir para todo o mundo, porque em todos os homens há a Igreja, todos os homens são chamados à Igreja. Então, vamos pedir todos a paz de Deus. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, dai-nos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da nossa Igreja, e dai-nos a minha paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre com o amor de Cristo nos une. A salvação que nos dá uns aos outros não seja por formalidade, mas seja por compromisso de Espírito, ser na verdade consultor de paz. Então, saudemos na paz e no amor de Cristo. Deixa conduzir pelo Espírito de Deus. Irmãos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso Filho, na igreja e
da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está em nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu gostaria aqui de nós, neste momento, uma palavra de saudação para as autoridades locais, conselheiras e a nível governamental que aqui se encontram, de saúde. Gostaria de saudar o vosso pároco, todo o povo de São Sebastião, que aqui se encontra e o que não se encontra, felicitá-lo pela filha que tem. Gostaria de saudar o grupo coral, tão bem cantou. Gostaria de saudar a comissão, todos aqueles que se envolveram e trabalharam para que esta transladação se desse hoje. Uma saudação e um obrigado para eles. De maneira muito especial, queria saudar a família da Irmã Maria Vieira. Acho que foi uma viagem que valeu a pena. Eu felicito-vos pela vossa irmã, pela vossa cunhada, pela vossa parente. Dou-vos parabéns por elas, que elas ante Deus, de certeza absoluta, há de interceder por vós. Parabéns. Não sei se ficou alguém atrás. Se ficou, não ficou perdido, mas não foi por maldade, foi por esquecimento. Tinha uma certa idade, já não sei. Gostaria também que levasse uma saudação para os vossos familiares, sobretudo mais velhinhos, que conheceram a Maria Vieira, para os vossos familiares doentes. Vamos estar com eles, e vamos estar todos uns pelos para vivermos com o nosso amigo do povo. Então, vamos incensar aqui as Vieira, para organizar o resto até o cemitério da nossa vida. Paz no Senhor, que é bom de salvação. Sim, só em Deus descansa a minha alma. Nele encontrava a minha alma descansa em Deus, meu Senhor, que é fonte de salvação. Sim, só em Deus descansa a minha alma. Ele que é minha paz. Já para lá para a gente. Vai aqui. Já deitou. Eu achei que lindo.
Então depois vai filmar ao lado da capela. Agora sim, agora estou pronto. Vamos cá. Não é nada, não inteligente. Sim. Não é nada.
bagulho de uma varanda, estás a ver? Nem é possível. Olha, estava lá na praça, lá em Deus.
A pequenita que estava com mais de 4 anos. Estava com ela e uma espera atrás. O que é isso na pessoa? Isto não é para chegar. Para pôr a vossa flor junto do sepulcro de Maria Vianney e assim fazer a vossa homenagem. Alarga um pouco mais aqui a coxinha para os sacerdotes poderem passar. Um pouco mais larga, se faz favor. Guardemos o silêncio que convém. Vou repetindo aqui também que ao fim da cerimónia aqui podem desfilar para dentro da ermida, de pôr a vossa flor junto do jazigo. Ainda não preciso de pôr, nós vamos fazer um desfile ao fim. Eu peço-vos para ainda não depor as flores. Passa para as mãos. Passa para as mãos. Pega um só. Pega um aqui. Pelo céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Oremos. Senhor Jesus Cristo, descansando 3 dias no sepulcro, santificaste os túmulos dos que creem em vós, para lhes aumentar a esperança da ressurreição. Concedemos gloriosamente que o corpo desta vossa serva durma e descanse em paz neste sepulcro, até que vós,
sois a ressurreição e a vida, o ressusciteis e ilumineis, para que possa contemplar no esplendor da vossa glória a luz eterna do céu. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O acólito da... Agora entrega o senhor a beber. Agora licença. Segue agora a oração final. Senhor, que abençoaste este túmulo em que os restos mortais de Maria Vieira, a Marta da Pureza que encostaram na lápide, seja uma contínua interpelação a todos aqueles que aqui vierem a imitar os seus exemplos de dedicação e amor à pureza, à Igreja, aos irmãos. Isto ao Pai pedimos por Cristo, o Filho de nosso irmão, vive contigo na unidade do Espírito Santo. Amém. Depois de ser feito o digo, também com licença, é uma honra que pertence a Deus, essa menina, que é a organização.